Olá, mulheres queridas, sejam muito bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres. Essa semana eu estou trazendo uma mulher para nos ensinar, uma mulher extraordinária. Aliás, todas as mulheres da Bíblia, né, gente? A gente tem aprendido tanto com elas. É por isso que se chama Confraria de Mulheres. A confraria, essa palavra confraria, significa a reunião de pessoas com os mesmos pensamentos e sentimentos, irmandade. E é tão lindo quando a gente olha para essas mulheres da Bíblia que nos inspiram tanto, como nós somos parecidas, como nós somos feitas do mesmo material, propensas também às mesmas quedas, e elas estão aqui para nos ensinar, nos inspirar, nos encorajar, ensinar o que a gente deve fazer, ensinar o que a gente não deve fazer. Então, bora lá. E hoje eu trago para vocês Axa, filha de Caleb. Bom, a história de Axa é narrada em Juízes. E o livro de Juízes é um livro também que narra um tempo de declínio de Israel. A gente vê que o povo se desviava, o povo de Israel se desviava pela idolatria, eles já estavam ali, já tinham entrado em Canaã, e cada um ali, cada tribo estava conquistando o seu território através de batalhas. O Senhor tinha entregado a eles a terra, a promessa de que daria a eles a terra, e eles estavam ali lutando as batalhas para tomarem posse daquilo que o Senhor havia dito. Caleb, muitos anos antes, né, o pai de Axa, Caleb, foi um daqueles espias que voltou e deu um relatório positivo para Moisés, né? A terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa. E Josué e Caleb foram aqueles dois que deram o relatório positivo. O Senhor vai nos entregar, eia, vamos ocupar a terra. E os outros 10 deram outro relatório. E isso resultou em 40 anos no deserto para aquele povo, aquela geração morresse no deserto. E daquela geração, só Josué e Caleb entraram. E Caleb, pai de Axa, e ele está ali na terra, a terra está sendo conquistada, e Caleb, que era da tribo de Judá, estava lutando para conquistar o território de Judá ao sul, né? O território que era designado para Judá era ao sul de Israel, e ele estava ali lutando. E Caleb, então, prometeu dar a filha em casamento para aquele homem que ajudasse a ele na conquista desse território, né? E é tão interessante, por que o pai escolheu o marido para a filha, né? Ele procurava um homem arrojado, corajoso, um homem valente, um homem de confiança em Deus, né? E esses testes aconteciam de uma maneira muito comum. Ele não ia entregar sua filha para qualquer homem, né? Para qualquer borra-botas. Então, ele fez um teste. Falou assim, olha, quem me ajudar em determinada batalha para conquistar determinado território, vai ter minha filha Axa. Por quê? Porque isso também era um termômetro, né, gente? Eu fico imaginando que ele estava querendo um homem corajoso, um homem valente, um homem arrojado, porque ele bem conhecia a sua filha Axa e sabia que para um homem ser bem sucedido como marido dela, ele tinha também ter as suas qualidades, porque Axa demonstra para nós aqui no texto bíblico as suas qualidades. E eu queria chamar aqui esse texto que está em Juízes, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 8. Então, entenda, Caleb está na conquista desse território, certo? Território ao sul de Israel. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e no Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E disse Caleb, darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Então, o esposo de Axa, Otoniel, era seu primo. Um dia, quando já vivia com Otoniel, quer dizer, quando ela já era esposa de Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Muito bem. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é essa personalidade de Axa, né? Porque o seu pai
conseguiu para ela um marido à altura. Um marido que era forte, que era valente, que era um conquistador, porque sabia que se fosse um homem mais ou menos, ia tombar diante do poder dessa mulher. Ele conhecia a filha que tinha. Tanto conhecia que quando ela se aproxima e desce do jumento, antes dela falar qualquer palavra, Caleb pergunta: o que você quer? Eu fico imaginando o jeito de Axa chegar ao pai, o olhar dela. Ele já sabia que ele ia perder alguma coisa. Ai, meu Deus, que é lá vem minha filha que captura o meu coração, minha filha que é uma mulher decidida, que sabe muito bem o que quer. Lá vem Axa. E ela fala para o pai: me dê, já que o senhor me deu terras, me dê também fontes. Gente, por que fonte era importante? Porque aquele território é um território árido. Quem já foi a Israel confere isso. Até hoje é um território pedregoso, muita rocha, né? É um território difícil. Então, onde tem água é muito valorizado. Ela não apenas se contentou com ter um campo, com ter um território, com ter terra. Ela precisava de água. E é tão interessante que Caleb, essa filha, gente, ela era uma filha tão especial que ela captura o coração de Caleb e Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O que diz para a gente fontes superiores e fontes inferiores? Talvez as fontes superiores, as fontes que caem numa cascata, né? uma fonte num terreno mais alto, talvez. As fontes inferiores são talvez o lençol freático, que é acessado através de poços. Talvez as fontes inferiores, a água que brota debaixo da terra. As fontes superiores, talvez uma queda d'água, como a gente vê ali naquele território onde Davi habitou nas cavernas, que é em Gede, né? Lá em Gede a gente vê uma fonte, né? uma mini cachoeira. Assim. Então pode ser que as fontes superiores sejam uma queda d'água e as fontes inferiores fontes que vêm através de poços, né, do lençol freático. Mas o que eu quero dizer aqui é que isso também faz para a gente um paralelo de Deus e de nós mulheres. Né? Deus, um pai que inclina os seus ouvidos para aquilo que deseja o nosso coração. Deus, um pai que olha para nós como Caleb olha para Axa. O que você quer? Deus, um pai que provê para nós aquilo que precisamos. E Caleb certamente sabia que Axa precisava de um marido valente, um marido destemido, um marido arrojado, um marido que não fosse fraco. Né? E é tão lindo que quando ela se aproxima, desce do jumento, ela pede para o pai: me dá a fonte. Ela não pediu o tipo de fonte, ela não estabeleceu que tipo de água que tinha que ser. Ela falou assim: já que o senhor me deu terra, o senhor podia também me dar fontes de águas. E ele fala, e aí o texto bíblico diz que ele não só deu, mas deu em porção dobrada. Deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E aí eu queria me deter aqui, nessa mulher extraordinária, que conquista o pai só de chegar perto. Ela já derrete o coração do pai. Isso fala para mim que Axa devia ser uma filha obediente, que Axa devia ser uma mulher de influência, que Axa devia ser uma mulher doce e que influenciava pela docilidade, né? Que não era uma mulher rixosa, atrevida, desordeira, desrespeitosa, porque senão ela não teria conquistado o coração do pai assim, né? Com essa liberalidade. Ele dá para ela não apenas as fontes que ela pediu, mas as fontes superiores e as fontes inferiores. E hoje, quando eu penso nessas fontes superiores e fontes inferiores, eu penso das coisas que vêm do céu, né? Eu penso nas coisas que Deus libera sobre nós espiritualmente. Talentos, capacidades, dons, vida, né? E para quê? Para que a gente também se derrame em fontes inferiores, né? Deus nos dá. Ali, com aquela mulher à beira do poço, Jesus disse para ela assim: aquele que beber dessa água, desse poço aí, ó, tornará a ter sede. Mas aquele beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quando eu vejo aqui essa conversa de Axa com o pai, Caleb, e eu vejo que ele deu para ela águas de fontes superiores e águas de fontes inferiores, eu me lembro dessa conversa de Jesus. E eu me lembro de que Deus é um pai amoroso que derrama sobre nós também fontes de águas superiores
e fontes de águas inferiores. Ele nos dá todo o dom perfeito, Ele nos dá a habilidade, Ele nos dá a vida, Ele nos dá a eternidade, Ele nos dá um relacionamento íntimo através de Jesus Cristo, Ele nos dá o Espírito Santo, fontes superiores. E isso tudo nos habilita para que a gente se derrame em fontes inferiores, em fontes que se revelam aqui nessa nossa humanidade, nessa jornada terrena, nos nossos dons, nos nossos talentos, que servem para quê? Para tirar a sede de outras pessoas. Deus derramou suas águas sobre nós, não apenas para que a gente pudesse retê-las, não apenas para que a gente pudesse desfrutar delas, mas para que a gente também pudesse compartilhar, jorrando sua vida por onde nós passarmos. Então, que as fontes inferiores que tem aí dentro de você comecem a jorrar em nome de Jesus e que você compartilhe seus dons, suas habilidades, sua vocação, aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, financeiramente falando, né, suas posses, que seja para servir, que seja para trazer alívio, que seja para propagar a esperança, que seja para refrigerar a vida de tanta gente que anda aflita, oprimida, cansada e seca. Que as fontes superiores te habilitem a jorrar nas fontes inferiores, revelando o amor de Deus a toda a humanidade. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia. E agora nós vamos fazer uma pergunta para o profissional de plantão. O profissional de hoje é a nossa querida Aline Girundi, nossa advogada de plantão. Aline, a pergunta de hoje é a seguinte: em caso de separação, a mulher sempre tem a prioridade da guarda dos filhos? Conta pra gente, Aline, isso é verdade? Olá, Helena. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos lá responder mais uma pergunta. A mulher sempre tem a preferência, no caso de separação, com relação à guarda dos filhos? Não, não tem, viu? A mulher não tem preferência nenhuma em relação ao pai pela guarda dos filhos, viu? O artigo 5º da nossa Constituição diz que todos somos iguais perante a lei e nos fornece a igualdade de gênero. Então, homem e mulher têm os mesmos direitos e obrigações, viu? Quando nós estamos falando de guarda de criança, uma série de coisas é levada em consideração, né? O que é principal é o bem-estar do melhor, mas a condição financeira também conta, viu? Os dois, pai e mãe, concorrem em igualdade de condições, tá bom? E os aspectos vão ser analisados e o juiz vai determinar o que é melhor para os menores, né? E nós temos lá no artigo 1584 do Código Civil Brasileiro, que diz o seguinte, que a guarda poderá ser determinada pelo juiz quando não houver consenso entre os pais, levando-se em conta as necessidades específicas dos filhos. Exercer guarda não é pagar conta só. Exercer guarda vai muito além disso, né? Exercer guarda é dar amor, cuidado, carinho, educação, princípios, né? Você nortear a criança, ensiná-la, né? Tudo isso daí é exercer a guarda. E nós sabemos que isso pode ser feito tanto pelo pai quanto pela mãe, tanto pelo homem quanto pela mulher, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Muito obrigada, Aline, por esclarecer as nossas dúvidas. Você é maravilhosa, minha linda. Que você continue fluindo aí nas suas fontes inferiores, né? Nos instruindo e derramando do dom que Deus colocou sobre você. Um beijo para você, minha linda. Agora nós vamos chamar aquela nossa dica. É aquela dica de mulher para mulher, dica de livro, boa literatura e coisas que tornam a vida mais bonita, mais cheirosa, mais leve. Vamos conferir o que tem para hoje? Olá, lindezas! Que bom ter vocês aqui nesse nosso momento mais íntimo, onde eu compartilho com vocês minhas dicas de leitura e também uma dica prática para o seu dia a dia. Vamos lá para o livro de hoje? O livro de hoje é um livro inspirador para esses dias difíceis e desafiadores que nós estamos vivendo. É do meu querido Max Lucado, que eu amo, Derrubando Golias, da Thomas Nelson Brasil, Derrubando Golias. Você já conhece a história de Davi e Golias, não conhece? Pois é.
Derrubando Golias, descubra como superar os maiores obstáculos da sua vida. Esse é o subtítulo desse livro da Thomas Nelson, do Max Lucado pela Thomas Nelson. Vamos ler a contracapa? Pois é. Todos nós temos um gigante que assombra a nossa vida. Todos nós temos. Mas se Davi derrubou Golias, você também pode derrotar seu gigante, por maior que ele seja. Todos já ouvimos a história de Davi e Golias, quando o pequeno jovem hebreu venceu o gigante filisteu no campo de batalha. Apesar de distante no tempo e no espaço, esse relato bíblico tem muito a nos ensinar. Afinal, todos nós temos um Golias em nossas vidas e o conhecemos muito bem. Seu jeito de ser, sua voz, seu andar, ele nos provoca com contas que não podemos pagar, pessoas que não conseguimos agradar, hábitos que nunca deixamos, fracassos que não esquecemos e um futuro que evitamos. Mas assim como Davi, você também pode derrubar seu gigante. Para aqueles que já experimentaram a presença de um Golias, Davi deixa a seguinte mensagem: concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e seus gigantes tropeçarão. Gente, esse livro, o Max Lucado é um cara que sabe muito bem colocar de uma maneira poética tantas circunstâncias, mas esse livro é uma inspiração e faz realmente a gente enxergar os nossos problemas com uma outra perspectiva, uma perspectiva do alto. Então, tá aqui a minha dica de livro de hoje, Derrubando Golias, e você pode adquirir pela Thomas Nelson Brasil. Procura aí na sua internet ou na livraria, na melhor livraria perto de você, tá bom? Fica a nossa dica aqui de livro de hoje. Agora eu tenho uma dica para vocês que é uma dica prática para dona de casa e que também é uma dica de saúde. Você coloca o seu feijão de molho antes de cozinhar? Pois é, gente. Esse hábito que as nossas avós tinham e a gente perdeu por causa da praticidade do dia a dia. Você lembra? Na época da sua avó a gente tinha que escolher o feijão, né? Vinha pedra no meio de feijão, vinha feijão de outras cores, né? De outras safras. Tinha tanta coisa misturada, você tinha que escolher o feijão, catar o feijão, né? Hoje as coisas foram tão facilitadas, mas essa continua sendo uma prática que faz muito bem para a saúde. Por que, Helena, faz bem para a saúde colocar o feijão de molho? Não é só para ele cozinhar mais rápido, que as nossas avós faziam isso? Não. Os grãos do feijão, eles têm muito fitato, que é um oligosacarídeo que provoca muitos gases e desconforto na digestão de muitas pessoas. Então, quando você coloca o feijão de molho, você não está apenas facilitando e diminuindo o tempo de cozimento. Quando ele fica de molho, isso é uma coisa evidente, que quem tem o hábito já constata logo. Quando você coloca o feijão algumas horas de molho, ele cozinha muito mais rápido e a gente ganha tempo na hora de preparar a nossa comida ou de cozinhar muito feijão para a gente congelar, né? Então tem essa facilidade. Só que além disso, ele traz um benefício para a saúde por causa dessas substâncias que existem no grão do feijão. E quando você deixa de molho, eu vou mostrar para vocês, eu coloco o meu feijão de molho, olha, fica por cima, assim, ó, na superfície fica uma espécie de uma espuminha. Verifica para você ver, eu quero te mostrar como que fica o meu feijão quando eu coloco de molho. Muito bem, pessoal, não sei se vocês conseguem perceber a superfície da água. Fica uma espécie de espuma, floquinhos, tá vendo esses floquinhos brancos? Isso é o resultado depois de 12 horas de molho, eu deixei de um dia para o outro. Agora eu vou escorrer essa água, vou desprezar essa água, vou lavar o feijão. Vou colocar algumas folhas de louro para potencializar o tempero. Eu gosto de fazer isso antes de refogar o feijão, para eu cozinhar, então, esse feijão livre de qualquer substância que pode gerar gases. Percebem como fica essa substância assim na superfície da água? Então, o ideal é que você escorra a água mais de uma vez até no processo, durante o processo. Então, ficou de molho algumas horas, você vai lá, escorre aquela água, põe mais a água limpa. Umas 2 vezes você faz e já é o suficiente.
ele vai cozinhar muito mais rápido e vai minimizar os efeitos dessas substâncias que estão no grão do feijão, e a sua digestão vai ser muito mais simples, muito mais fácil e não vai causar o desconforto que os gases. Quantas pessoas comem o feijão ou até evitam de comer o feijão por causa do desconforto que ele traz, os gases e tal? Pois é, você fica livre desse problema simplesmente deixando o feijão de molho. Eu costumo deixar em torno de 10 horas. De um dia para o outro, eu coloco o feijão de molho à noite e no outro dia, de manhã, eu já começo a escorro aquela água, já começo a preparar ali para cozinhar o feijão e ele fica cozido rapidinho. Uma outra dica é colocar algumas folhinhas de louro e cebola na água do cozimento. É isso mesmo, acentua o sabor e depois você só complementa os temperos. Fica aqui a nossa dica de hoje e eu espero que tenha sido útil para você. E assim a gente termina o nosso Confraria de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês estejam lendo os livros. Gente, é muito importante. A gente planta semente e pede para, em nome de Jesus, Deus fazer do seu coração uma terra fértil, que produza muito fruto para a glória de Deus, tá bom? A gente fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana com a graça e permissão do Eterno. Até lá para mais um Confraria de Mulheres. Beijo para vocês! Gente, o feijão, ele tem uma substância que é um óleo... Oh, meu Deus, não vai sair esse nome, não. Um oligosacarídeo não digerível. Se eu travo a língua, um oligosacarídeo não digerível, além de taninos que produzem muitos gases e desconfortos.